Bom dia. Ah, não. Não foi como ontem. Bom dia. Ah, esse é o bom dia moçambicano, que faz bem. Irmãos, graça e paz do Senhor. Trago também as saudações da Primeira Igreja Batista Bíblica do Rio de Janeiro, na qual tenho tido a bênção e o privilégio de pastorear por 30 anos. Eles têm orado por essa conferência já há muitas semanas e estão a orar pelos irmãos, pelo trabalho aqui, pelos preletores e por tudo mais. Sou muito grato a Deus por estar aqui, muito encorajado pelo trabalho que vi. Agradeço aos irmãos com quem pude conversar e que me passaram muito da realidade, das lutas, dos enfrentamentos que os irmãos têm cá. E isso nos ajuda a orar lá no Brasil. E peço que os irmãos orem por nós, porque as lutas podem ser diferentes quanto aos desafios culturais, mas quanto ao diabo, ao pecado e ao mundo, a mesma luta continua lá e cá. Então, por favor, orem por nós. Precisamos das vossas orações. Fui muito abençoado com tudo que vi aqui, como já disse, e a música me toca muito. O coral, o belo coral que nos abençoou, louvo a Deus por isso, e todo o modo dos irmãos cantarem, às vezes fico a pensar se consigo levar alguma coisa lá para a nossa igreja. Quem sabe esse descante que os irmãos fazem quando começam uma linha antes da estrofe. Isso é muito bonito. Acho que vou levar um grupo aqui do coral para lá. E quem sabe os irmãos ensinam lá, não é? Somos muito gratos a Deus por isso e pelo privilégio de estarmos aqui e ouvir a palavra de Deus como temos ouvindo. Agradeço a Deus porque a avaliação, como foi dito pelo pastor Charles, não é para avaliar quem é o melhor pregador. Não, eu ia ficar lá no finalzinho, sabe? Então, ainda bem que não é isso. Mas quero crer que o ensino que vou passar é fiel. E os irmãos poderão perceber que ele será fiel por uma única coisa. Eu não direi nenhuma novidade. Nenhuma. Quando você for a um lugar e alguém estiver a dizer alguma novidade sobre a Bíblia, tome cuidado. Provavelmente essa pessoa estará pregando uma heresia antiga, com cara nova, com roupa nova. Então, uma das marcas da pregação fiel é que ela não inventa. A mensagem já foi dada, nós apenas transmitimos a mensagem. Amém? E antes de pregar, foi me pedido que apresentasse um livro, e eu estou a apresentar este livro, de A.W. Pink, Deus é Soberano. Há alguns poucos exemplares na livraria. Esse livro foi lançado em 1977 pela editora Fiel no Brasil. É um clássico e tem sido relançado. Essa aqui é a edição mais recente. Eu encorajo fortemente a leitura, se você ainda não leu. A W. Pink trabalha o tema da soberania de Deus de forma bíblica, de forma clara. Esse é o tema da nossa pregação desta sessão. Então você vai ainda aprofundar mais os seus conhecimentos ali adquirindo o livro ali na livraria e lendo o livro. Não adianta ter o livro lá na estante, o livro tem que ser aberto, tem que ser lido, tem que ser conversado. Nunca leia um livro sem conversar sobre aquele livro. Converse com outras pessoas, porque isso ajuda a entender melhor e isso ajuda a fixar. E eu dou graças a Deus ouvi o pastor Ibrahim falando sobre grupos de leituras que se multiplicam e que se multipliquem ainda mais por Moçambique para aprofundar o conhecimento. Amém? A propósito, eu percebi que os irmãos parecem ter aqui o costume de perder muitos meticais. Então, eu ia sugerir que ofertassem para a Fiel lá no Brasil, esses meticais que ficarem perdidos por aqui, eles voltarão para cá
como livros. Então, por favor, continuem a perder os meticais, mandem para o Brasil, que eles voltam para cá em formato de livro. O nosso tema é a soberania de Deus. Os irmãos ouviram aqui muitas e ótimas pregações sobre Romanos de 9 a 11, portanto, numa carta, textos que nós chamamos textos didáticos, não é? Textos doutrinários em sua maioria. E quando me foi pedido para participar, eu sugeri ao pastor Charles olharmos a soberania de Deus, que é tratada em Romanos 9 a 11, mas agora numa imagem, numa figura, numa descrição, numa grande ilustração que há nas Escrituras. Não é a única, mas essa é muito interessante por causa do tempo que se leva nela. E está em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Porque ali, e você vai se lembrar dessa passagem, é aquela descrição do naufrágio. Quando Paulo estava sendo levado para Roma e o navio naufraga no mar Mediterrâneo, eles acabam na ilha de Malta, e nós vamos olhar para a interação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, um tema que muitas vezes nos deixa com a cabeça quente. Lembram que o pastor falou que a conferência anterior foi quente? Essa conferência também, porque o tema da soberania de Deus nos deixa com a cabeça queimando. E já que olhamos para textos didáticos, vamos olhar agora para uma narrativa. E quando tratamos de uma narrativa, precisamos ter cuidado, senão nós começamos a colocar ali o que ali não está. Os irmãos já ouviram mensagens alegóricas? Eu já ouvi. Alguém disse, lendo o texto de Samuel, que Saul entrou numa caverna. Foi exatamente isso que eu ouvi, eu estava presente. Não sei porque estava lá, mas enfim. E a pessoa começou a pregar e dizer, o que há numa caverna? Há morcegos. E então começou a descrever 5 tipos de morcegos. E associou cada tipo de morcego a um tipo de crente. Tu sabias que tu eras um morcego? Jesus falou que os crentes são ovelhas. Jesus falou que os crentes são pombas. Jesus falou que os crentes podem ser até serpentes. Mas nunca vi Jesus falar que nós éramos o Batman. Isso é pegar uma narrativa, ou a de Davi e Golias é a mais famosa, não é? Ele pegou 5 pedrinhas. A primeira pedra era da fé. A segunda pedra era da coragem. E isso é uma grande tolice. O texto não está ali para isso. Então queremos tomar cuidado à medida que lemos o texto bíblico e à medida que o aplicamos. Amém? Então, abra sua Bíblia e eu não vou fazer uma exposição de todo o capítulo, a exposição será panorâmica, mas eu quero ler principalmente os versículos do verso 21 ao verso 26, que julgo ser o âmago desse capítulo, a essência desse capítulo, para que o possamos compreender. Então, por favor, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 21 a 26. Diz assim a palavra de Deus. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém,
é necessário que vamos dar a uma ilha. Esta é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, como já foi dito várias vezes deste púlpito ao longo desta semana, nós somos incompetentes para levar a tua palavra ao coração uns dos outros. Portanto, rogamos a tua graça sobre o pregador e sobre os ouvintes, para que a mensagem seja transmitida com fidelidade bíblica e para que tu te agrades de unir o teu espírito à palavra pregada, para que os corações sejam penetrados e que os corações, como já temos te pedido ao longo desta semana, preparados por ti mesmo, sejam terreno fértil para a semente da tua palavra, para que ela continue a produzir os frutos que começaram na salvação. E se há alguém aqui nesse auditório, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um líder, mesmo sendo uma esposa de pastor, mas que ainda não é salvo, nós rogamos que a tua palavra produza salvação nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa experiência é que muitos pastores e líderes se convertem depois de estar no ministério. O título de pastor, o título de crente, não garante que você é salvo. Eu quero crer e creio que a maioria aqui é de irmãos que se verão no céu, mas numa multidão dessa é possível que haja alguém que ainda não se entregou de facto ao Senhor Jesus. Essa é uma condição perigosa. Porque imaginem se eu estou a pregar, estou a ensinar, mas não sou salvo e penso que sou. Lembre-se de Judas. Judas saiu com os apóstolos, Judas expulsou demônios com os apóstolos. Não há nenhum registro de que ele não tenha feito isso. Nenhum apóstolo voltou e disse: Senhor, os demônios se nos submetiam, mas menos a Judas. Não, não há isso. E, no entanto, ele era filho da perdição. Portanto, sejamos cuidadosos e atentemos para os severos avisos da carta aos Hebreus. Sendo assim, vamos começar o texto. E a primeira coisa que você tem que perguntar é por que esse texto desse tamanho na Bíblia? Há tantos textos que nós gostaríamos de que fossem mais explicados, não é? Não é verdade? Com quem casou Caim? Por que Moisés não colocou logo lá claro para não ter discussão? Qual era o espinho na carne de Paulo? Quem é aquele ou aquilo que ainda detém o anticristo, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2? Não há coisas que tu gostarias de saber? Couberam todos os animais na arca? Moisés não podia ter tomado poucas palavras e dizer isso? E nós ficamos lá assim, só vamos ter que perguntar a isso quando chegar lá no céu. Paulo, por que tu fizeste aquilo que te pediram lá em Jerusalém? Pagaste o voto daqueles homens e foi ali começou toda a confusão, Paulo. Mas Lucas não explica a razão realmente de Paulo. Diz a sugestão dos outros, mas não a razão de Paulo. E, no entanto, quando chegamos aqui no capítulo 27, 44 versículos, falando tudo sobre navegação no Mediterrâneo, tudo sobre técnicas de conduzir um navio, tudo sobre o desespero no meio de uma tempestade que não era uma tempestade comum. Detalhes ali, se tu leres várias vezes Atos 27, tu vais te tornar um capitão de navio. Serás capaz de conduzir um navio quase. Será que o texto está aqui para que aprendamos isso? Eu penso que não, e eu acho que talvez a resposta imediata esteja no fim. Não aqui no capítulo, mas depois dele, nos 8 primeiros versos do capítulo 28, que é, por assim dizer, o fechamento
dessa narrativa do naufrágio. E eu vou ler para você. E quando nós lemos uma narrativa, nós ouvimos a narrativa como aquilo que africanos gostam muito. E eu amo que os irmãos gostem disso, porque isso passou a nossa herança brasileira. E nós também gostamos de histórias. E aqui é uma história, é uma narrativa. Olha só, ouça como uma história. Aqui é o final. Aqui já chegaram na ilha de Malta. Aí já estão ali. Capítulo 28, 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros, ou seja, os nativos da ilha, trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tu podes ir imaginando isso na sua cabeça. Quando leres uma narrativa, não extrapole, não exagere, mas deixe que aquelas imagens que estão no texto vão se formando na sua mente. Então ali está frio, está chuvoso. E os nativos, quando veem os sobreviventes daquele navio, fazem uma grande fogueira. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, Paulo não era realmente um chefe tribal, não era? Ele não era um rei. O grande apóstolo Paulo estava lá a catar gravetos para melhorar a fogueira ainda mais. Estava a servir. Tu já ouviste isso aqui? Você já ouviu isso aqui? Pastores e líderes que não são servos não servem para liderar. Não servem. Simplesmente não estão aptos a liderar. Ou somos servos da palavra e do rebanho, ou não somos pastores de fato. Paulo, ajuntando e atirado, tendo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Por que eu disse que a explicação dos 44 versos está aqui? A pergunta que temos que fazer é o seguinte: como esses homens foram de assassino a divindade em poucos minutos? Eles estavam assistindo tudo. Eles viram todo o processo. Eles viram a víbora. Como eles disseram, é um assassino? Ah, não. É um Deus. O que lhes faltava? Faltava justamente Atos 27. Se eles tivessem o conhecimento de Atos 27, eles entenderiam o que estava a acontecer. Talvez algum mais atento poderia até dizer assim, não, aguarda, porque ele disse que Deus disse que ele iria até Roma, até diante do imperador, e então isso não pode terminar assim. Mas como eles não tinham essa informação da palavra de Deus, eles produzem conceitos ruins, errados, equivocados. E aqui já temos uma primeira lição. Não é o que tu vês, não é aquilo que você vê que é a realidade. A realidade é aquilo que a palavra de Deus informa que é. Aquilo que é cultura pode estar completamente equivocado. A observação que você faz pode estar equivocada. Se você não tem a informação da palavra de Deus, a sua conclusão será necessariamente equivocada, errada. Então, por isso, nós temos Atos 27 com todos aqueles detalhes que mostram para nós que isso aconteceu de fato, isso aconteceu na história, isso aconteceu com homens de verdade, de carne e osso. Aquela chuva no meio do Mediterrâneo molhava. Pior, aquelas ondas estavam a acabar com o navio. Aqueles marinheiros treinados durante muito tempo estavam apavorados. Mas havia ali um homem que tinha uma coisa que nenhum dos outros tinham. Ele tinha a palavra de Deus.
Paulo tinha recebido a palavra de Deus. E isso fazia toda a diferença. Por isso, quando aquela víbora apegou-se-lhe a mão, eu penso, e note, eu penso, não vá dizer que isso é o que a Bíblia está ensinando. Isso é o que apenas o pastor Maurício está a pensar. Eu penso que Paulo olhou para a víbora e falou, o diabo não tem jeito mesmo. Ele acha que vai parar por aqui o que Deus está fazendo? Sai, vai embora. Não tente fazer isso com as víboras aqui da África. Não estou a aconselhar isso. De jeito nenhum. Irmãos, e vamos, então, continuar. O primeiro versículo de Atos 27 diz, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Como eu já disse, eu não vou ensinar para os irmãos como navegar um navio, passando por cada uma dos detalhes aqui, até porque eu não saberia. Se os irmãos estivessem num barco comigo, provavelmente o barco afundaria e nada de bom aconteceria. Eu uma vez pilotei um barco na Amazônia. Não foi tão mal assim, mas o piloto estava do meu lado. Não é? Então não é esse o nosso objetivo aqui. Mas há algumas coisas que quero destacar no texto. Uma delas é justamente quando foi decidido. Não é interessante que esse longo texto comece com a palavra decidido? Decisão. Alguém tomou uma decisão. Sabe qual é um grande problema para que nós entendamos ou para que nós consigamos lidar com a soberania divina? Um desses problemas é que nós não temos uma visão de todo o quadro. É impossível. Não sei se já viste aquelas pinturas a guache. Se tu chegares muito perto, tu não consegues ver nada. Parecem rabiscos borrados na testa, assim, na tela. Assim. Tu tens que te afastar um pouco para ter uma visão melhor. Aí tu vês a imagem. Nós não temos a imagem. Por isso, uma coisa, e se você sair daqui hoje apenas com isso na cabeça, eu já me darei satisfeito. Uma coisa que não devemos fazer diante das situações que nos acontecem é a pergunta errada, a pergunta equivocada. E, no entanto, é a pergunta que todos nós fazemos, sem exceção. Quando acontece que não é do nosso agrado, quando há alguma vicissitude. Obrigado, irmão. 10 pessoas morreram. 10 pessoas foram salvas porque teu filho morreu. E qualquer pai ou mãe poderia ainda responder, olha, no dia do Pentecostes, 3.000 almas foram salvas e ninguém teve que morrer para acontecer aquilo. Não há resposta satisfatória ao porquê. Deus tem a visão de todo o quadro, de tudo que um único acontecimento vai irradiar na vida de dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas. Um livro que tu compras aqui pode salvar alguém lá do outro lado da Ásia. Tu deixas num lugar, alguém pega aquilo, leva para outro, uma pessoa que não foi a primeira lê aquilo, ela é convertida porque aquilo a atrai ao Evangelho, ao livro de Deus, e essa pessoa vai para algum lugar e prega o Evangelho a uma outra pessoa, que vai para outro lugar, que prega o Evangelho a uma outra pessoa, que foi salva, e o processo começou quando tu compraste o livro aqui na livraria da Fiel. Nós não temos essa visão. Como aqueles bárbaros não tinham todo o quadro de Deus. Por isso nós temos dificuldade. Como que Paulo foi parar nessa situação? Primeiro, a perseguição terrível dos judeus fez com que Paulo pedisse para ser levado de Jerusalém para Cesareia, porque ele sabia que em Jerusalém ele seria morto. Lá em Cesareia, ele encontra Félix, o governador da região. Só que esse homem tem interesse em que os judeus o apoiem. Todo governador romano naquela região precisavam do apoio dos judeus, porque eles não queriam ver explodir uma guerra ali,
Roma estava sempre de olho naquela região que era estratégica para muitas coisas. Por isso, Félix, mesmo não vendo culpa em Paulo, o mantém preso para agradar aos judeus. E aí vem Festo. Festo é aquele que diz, Paulo, você por pouco está querendo me fazer... Festo é aquele que diz, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E ele esperava que Paulo lhe desse dinheiro e mantém Paulo preso. Até que, mais tarde, diante de outro governador, Paulo é obrigado a apelar para César, porque novamente é trazido o assunto. Talvez tenhamos que te levar então para Jerusalém. E Paulo sabia o que ia acontecer. Então ele apela para César, porque ele era cidadão romano. Apelaste para César irás. Então começa ali a viagem de Cesareia, e eles começam bem, tranquilos, e daqui a pouco vai tudo ficando de mal a pior, até acontecer esse naufrágio aqui. Quem decidiu, afinal de contas? O texto diz, foi decidido que navegássemos para a Itália. Nesse processo todo, foi uma decisão do governador romano da região? Foi uma decisão do Código Penal romano? Uma série de processos que nós não conseguimos controlar, mas do qual participamos tomando decisões. Paulo tomou uma decisão, Félix tomou uma decisão, Festo tomou uma decisão. E assim agora Paulo está num navio indo para Roma, um navio que não chegará a Roma, mas Paulo chegará a Roma. Então, quando a gente apresenta só essa situação falando das decisões humanas, já é difícil de administrar. Mas e quando entra em cena aquilo que não é administrável de forma nenhuma, como uma tempestade? Ninguém ali disse, olha, venha uma tempestade para cima de nós. Quando fatores externos atingem e tu não podes fazer nada, quem decidiu de fato? Por isso, a pergunta, por quê? Por que, Senhor? Será que Paulo em algum momento pensou isso? Por que fui apelar para César? Agora estou aqui no meio desse navio que pode naufragar. Por que pedi para ir para Cesareia? Foram muito duros comigo lá. E muitas perguntas podem surgir na tua mente quando as coisas não funcionam bem. Mas a pergunta que a gente vai fazer e dar ênfase sempre será por quê? Por que essa igreja que estou a pastorear é tão difícil? Por que não nasci num outro lugar com acesso a tudo isso que esses aí, que parecem vir de fora, parece que eles têm acesso a tudo? Deixa eu contar para você uma situação. Eu não nasci numa família cristã. Nossa família, quando eu e meus irmãos nascemos, éramos uma família do espiritismo umbandista. Desde muito cedo, quando bebê, fui levado para o centro espírita. É uma herança africana que chegou ao Brasil. E meu pai havia levado minha mãe para aquele ambiente. Indo crescer, eu cresci com a nossa casa sendo invadida por vultos, por figuras noturnas que deixavam meu coração e de meus irmãos amedrontados. Uma vez meu pai recebeu um espírito, que agora nós sabemos, um demônio. E nós morávamos no 11º andar de um prédio. Aquele espírito correu com meu pai direto para a janela para pular e matar meu pai. Não aconteceu porque a minha mãe e o meu irmão mais velho se atracaram com ele e os 3 caíram no chão. Mas aquilo estava ali, na minha frente. Eu só fui conhecer o Evangelho quando tinha 10 para 11 anos. Depois que meu pai morreu e minha mãe foi salva de uma forma milagrosa, que agora não há tempo para contar, mas foi milagre de Deus pegar uma pessoa que não tinha conhecimento do Evangelho e fazer com que ela chegasse a alguém que pregasse o Evangelho. Então ela foi para a igreja e aí nós fomos para a igreja. E muitas vezes depois eu perguntei, por que eu não nasci num lar evangélico? Veja bem, na década de 1970 no Brasil, era comum nas igrejas, eu sei que essas coisas não acontecem cá em Moçambique, era comum nas igrejas o testemunho.
E se você era um ex-viciado em drogas, se você era uma ex-prostituta, se você era um ex-assassino, ex-ladrão, a palavra do ex tinha mais peso do que a pregação da Escritura. Então pensava-se isso, a conversão dessa pessoa é que é mais verdadeira, uma expressão que em si mesma já é um fracasso, né? Mais verdadeiro. Ou é verdadeiro ou não é. Só mais tarde eu fui descobrir, e hoje eu ensino isso na minha igreja já há muitos anos, que bênção é nascer num lar evangélico. Que bênção é o vosso filho, desde cedo, desde a barriga da mãe, ouvir as canções do evangelho, ouvir as leituras da palavra de Deus. Nunca, nunca diminua o valor disso. Não se ganha nada vivendo no mundo. Não há nenhuma experiência antes da conversão que valha qualquer coisa. O que vale é o crescimento na palavra de Deus. Então, Deus usa a experiência anterior, certamente Ele usa, mas não confies nela. Não confies nela. Confie na palavra de Deus, porque Deus não fará da mesma forma na vida de todos. Então lá estava eu, naquela época, a perguntar, por que não nasci no lar evangélico? E mais tarde, então, fui chamado ao ministério, fui ordenado, já vão 40 anos de ordenação, e eu comecei a perguntar, quando conheci a fé reformada, por que não fui treinado numa igreja onde houvesse um pastor, como o pastor Charles? Como o pastor Samuel? Já pensou? Crescer numa igreja, ser treinado como pastor na fé reformada. Eu só fui conhecer a fé reformada 9 anos depois de já ser pastor. E naquela época não tinha internet. Você não tinha acesso às coisas assim. E eu ficava lá a pensar, se eu tivesse conhecido antes. Como era a minha pregação? Domingo de manhã, a pregação era usos e costumes. Basicamente o seguinte, e essa pregação não é bíblica nem é boa, não te enganes. Crente faz isso, não faz aquilo. Crente usa esse tipo de roupa, não usa aquele tipo de roupa. Crente corta o cabelo desse jeito, mas não corta daquele jeito. Crente ouve esse tipo de música, mas não ouve aquele outro tipo de música. Entende? Então, regras, um legalismo. E à noite, qual era a pregação? Era evangelística, o que significava que ela não era para os crentes. Crentes não precisavam do evangelho. O não crente é que precisa do evangelho, então ela terminava com um apelo. Você quer aceitar Jesus? Vem aqui à frente, levante sua mão, coisas assim. Quando eu conheci a fé reformada, eu fiquei sem chão. Eu perguntei, e agora o que eu faço? E foi justamente nessa época que comecei a pastorear a igreja onde estou. Antes eu havia sido pastor associado ou auxiliar. Agora eu estava com uma igreja. E não tinha modelo. E não tinha os livros da Fiel como tem hoje. E eu não conhecia a Fiel. Eu tinha acabado de conhecer naquele momento, pois foi através de um livro da editora Fiel, o livro do pastor Bob Self, Os Batistas e a Doutrina da Eleição, que eu fui chamado à fé reformada. Eu comprei aquele livro e fiz o que talvez você tenha que fazer. E eu desafio você a fazer quando comprar um livro da editora Fiel. Eu comprei o livro e vou mostrar que isso tudo é mentira. Vou contestar tudo aqui. Só que tinha um problema comigo. Deus tinha me dado uma bênção. Deus tinha me dado honestidade intelectual. Então, eu não poderia ler alguma coisa que eu não conseguisse contestar e depois dizer, não, mas eu vou continuar teimoso no meu caminho. Não dá para fazer isso. Isso é uma grande tolice. Isso não é sabedoria. Isso é pura teimosia, vaidade e soberba. À medida que eu lia, eu ficava engasgado. À medida que eu li o livro, que fazia um estudo teológico e histórico dos batistas e da doutrina da eleição, eu não conseguia ver porta de saída. Eu estava cada vez mais a ficar encurralado num canto. Então eu fiz a única coisa sábia que eu fiz naquele momento. Eu me rendi à palavra de Deus. Quando a gente se rende à palavra de Deus. Eu parei de perguntar por quê e comecei a fazer as duas perguntas que são importantes. O quê e como? O que o Senhor quer que eu faça?
como o Senhor quer que eu faça isso? Você pode me animar um pouco essa manhã? Diga assim, por quê? Diga o quê? Diga como. Meus irmãos, se os membros da minha igreja me virem fazendo isso, eles vão chegar lá, pastor, tu não fazes essas coisas aqui? Por que foste fazer lá na África? E eu vou dizer, porque aqueles irmãos me animam muito. E então eu quis compartilhar, eu quis que eles gravassem bem na mente. A pergunta que não adianta fazer, por quê? Não, tu vais fazer. Não te sintas mal quando fizeres. Todos nós fazemos. Mas abandona essa pergunta e pergunte o que o Senhor quer que eu faça. Como o Senhor quer que eu faça. Isso é muito mais importante. Paulo fala pela primeira vez no versículo 10. Ele diz assim, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo não só da carga e do navio, mas também de nossas vidas. Essa é a palavra dele. Basicamente, eles estavam num porto na ilha de Creta, onde haviam parado, mas o porto não era realmente o mais adequado para passar o inverno. Irmão, no inverno, as embarcações não atravessavam o mar Mediterrâneo. É por isso que há uma referência a que havia passado o dia do jejum. Essa referência ela está ali apenas para dizer que àquela altura, mais ou menos setembro, outubro, já havia cessado o tempo das navegações seguras. Agora é arriscar. E Paulo, ele ainda não diz aqui se ele recebeu ou não isso de Deus, mas ele diz, olha, vai ser muito ruim, é melhor ficarmos aqui. Obviamente, quem é Paulo na fila do pão? Conhece essa expressão? Não, né? Ah, então estou a exportar do Brasil para cá em primeira mão. Quando tu queres dizer que essa pessoa não representa nada, lá no Brasil, tu falas assim, quem é Maurício na fila do pão? Não tem nexo, né? Não tem muito sentido, mas as nossas expressões idiomáticas não têm sentido mesmo, não é? Eu tenho certeza que os irmãos têm várias aqui. Então, quem é Paulo na fila do pão? Ele é marinheiro, por acaso? Ele é capitão de navio? Não. Ele é um fabricante de tendas? Ele é apóstolo. Ele não tem nada a dizer. E aqui uma outra lição, irmão. Muita gente vai dizer que se tu és pastor, tu não podes tocar em certos assuntos. Fiquei muito feliz de ouvir pastor Ibrahimo dizer aqui desses ciclos de leitura da conferência, aonde estão a aplicar a sã doutrina a questões específicas da África. Os irmãos são as melhores pessoas para fazer isso. E os pastores têm que falar de tudo, biblicamente, não é dar opinião pessoal. Os irmãos, pastores africanos, são os melhores para tratar disso. Ano passado, eu ouvi o pastor Timóteo Bila, que está aqui com a gente, falar sobre uma bruxa que voa com peneira aqui. Não é? Não tem isso? Isso não ia dar certo lá no Rio de Janeiro. Os traficantes iam atingi-la e ela ia cair com peneira e tudo. Mas os irmãos são as melhores pessoas para libertar o povo desse medo dos demônios. Os irmãos conhecem. Então o pastor tem que se levantar e falar aquilo que Deus passa para ele. Mas tu não podes falar de política. Não, a igreja, ela é política. Deixa eu falar bem claramente. Ela não é partidária. Ela não é desse partido ou daquilo. Mas nós somos políticos já no sentido de que nós chegamos aqui e dizemos, há um rei. Um só rei. E todos os reis, governantes e poderosos, e escravos e servos e humildes, todos, sem exceção, têm que se curvar diante desse rei. Porque o seu reino não tem fim. E o seu reino se estabelecerá. E ninguém pode se opor a ele. Então, os valores desse reino devem ser pregados. O pastor deve falar sobre saúde. Lá no Brasil, a gente chama a atenção dos membros de nossas igrejas quando eles entram num McDonald's, sabe? Num fast food, restaurantes de comida rápida, aí pedem um hambúrguer dessa altura, cheio de molho, cheio de um monte de coisa processada e fabricada.
e ainda tomam um copo de refrigerante desse tamanho. Cuidado com o refrigerante que você pega lá, hein? E quando pegam isso, trazem para a mesa. Senhor, abençoa esse alimento. Pera lá. E faz isso 1 dia, 2 dias, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e depois fica doente. Senhor, me cura. Sim, o pastor precisa falar sobre essas coisas. Paulo se levantou e disse: olha, não é bom sair daqui. Eles sabiam disso, mas o capitão achava: dá para chegar num porto melhor do que esse. Vamos tentar. E não deu certo. O navio, verso 15, o navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. E agora? Quem é que está no comando do navio? É o centurião? É o capitão que deu a boa ideia de não dá para a gente chegar lá? Eu sou um capitão experiente. Sim, irmãos, numa condição normal, tu ouves o capitão, tu ouves o médico, tu ouves o advogado. Pastor, se tu falares sobre isso, pode haver problema. Há muito disso no Brasil hoje. Um membro da igreja que se rebela e aí quer ir contra a igreja no tribunal para exigir seus direitos. É, obviamente, uma pessoa não convertida que, de alguma forma, acabou entrando na membresia da igreja. E o pastor vai dizer: eu não posso mudar a forma de disciplina, porque senão eu vou contra o meu advogado, aquele que estará comigo diante do trono branco no final dos tempos. Então, nem sempre será agradável. Em situações normais, e se Deus não disser nada ao contrário, tu ouves a pessoa que tem a capacitação. Tu ouves o médico, não é? Mas há situações que muitos missionários passam por isso. A nossa igreja é uma igreja missionária. Há 30 anos, pelo menos desde o tempo que eu estou lá, nós temos missionários na África, na Ásia, e os missionários são gente difícil. Que pessoalzinho difícil esse tal de missionário, não é? Os irmãos conhecem algum missionário difícil por aí? Tem algum aqui? Hã? Tu falas para ele: olha, cuidado com a saúde. Tu precisas parar um pouco, diminui o ritmo. Que nada. Ele acelera, parece que acelera, não é assim? Eu vou acelerar. E, irmão, não há jeito às vezes. A obra demanda. E ele diz: o médico... Conhece algum médico missionário por aqui? Temos algum por aqui, por acaso? O médico diz para si mesmo: eu deveria parar. Mas a obra está ali, ele diz: não posso parar. Em situações normais, ouvimos aqueles que têm a capacitação, mas em outras situações não é possível. Pastor, não vá àquela visita naquela favela no Rio de Janeiro. Eu já fui várias vezes. Tu entras lá e, em geral, tu és bem recebido. Sim. Mas não é para que você saia de 1h da madrugada no Rio de Janeiro e eu sou pastor, então nada me acontecerá. De repente tu vais se ver frente a frente com São Pedro. É São Pedro, né, que fica na porta do céu, é isso? Eu não sei onde é que a Bíblia diz isso, mas enfim, tem alguns que pensam assim. Não fazemos essas coisas. Quem está no comando agora? Olha o que diz o texto. Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Verso 15. Foram ao léu, foram à deriva. Verso 17. Há pelo menos 2 tipos de situações que falam as nossas decisões. Quando não se pode fazer nada, era o caso deles aqui, não há o que fazer. Não temos como manobrar esse navio nessa tempestade. Não dá. Você sabe que um navio, logo que começa uma tempestade, nos tempos antigos, ele abaixa as velas. Senão elas virarão trapo, simplesmente serão rasgadas. Vamos fazer o melhor que podemos. O melhor que podemos fazer é deixar ir ao léu agora, o que é muito ruim. Numa viagem que fiz na Amazônia, começamos a viagem de volta da tribo indígena que havíamos visitado, o trabalho do nosso missionário lá. E então, muito gostoso dormir numa rede, não sei se chamam rede aqui, mas enfim, uma rede, num barco de noite, e havia uma lua cheia, e tu estás indo no rio, e aquele balanço gostoso. Eu estava numa rede, minha esposa estava na outra rede, e ali íamos aquele som. De repente, uma gritaria começa, eu
Logo despertei, pulei da rede assim, o que está a acontecer? O que está a acontecer? Quebrou o eixo do motor, estamos à deriva. Não é bom ficar à deriva. Ninguém fica à deriva por livre escolha. Ainda mais num rio que tem correnteza bem definida e que tem margens próximas. Corremos lá. Por sorte... Sorte? Crente da sorte? Que sorte, hein, Paulo? Parece que essa víbora já tinha gasto todo o veneno dela em outra coisa. Crente da sorte? Um irmão tinha um motor menor que ele havia levado para pescar lá onde nós fomos, botar numa canoa menor, mas o motor, o barco que estávamos era grande, tinha um motor maior. O que fizemos? Corremos lá e tiramos o eixo quebrado e colocamos o outro motor, que era bem mais fraco, mas que dava navegabilidade ao barco. Entende? Agora a gente conseguia manobrar o barco de novo. O barco estava a aproximar-se da margem, daqui a pouco aquele motorzinho bem fraquinho, mas já jogava a corrente necessária no leme para que a gente se deixasse levar pela correnteza do rio. Por sorte... Oh, não. De novo, não. Nós estávamos a voltar a favor da corrente, porque quando subíamos para ir à tribo indígena, íamos contra a corrente, levamos 20 horas. Para descer com aquele motorzinho pequeno, foi bom. Mas se tivéssemos que subir com aquele motorzinho pequeno, não teríamos conseguido. Não foi sorte. O Senhor é bom. O Senhor guarda os seus. Mas nenhum marinheiro escolhe ficar à deriva de livre e espontânea vontade. O que eles podiam fazer? Nada. Irmãos, há vezes que você precisa se render ao Senhor e dizer: Senhor, não há nada que eu possa fazer. Já aconselhaste aquele membro de igreja, aquele casal que quer se separar, e eles teimam, só por soberba, só por orgulho, não querem se corrigir, e são levados à disciplina, e tu ficas com o coração partido. E tu diz: Senhor, não há o que eu possa fazer. Eu não posso forçar um não crente a ser crente. Mesmo que ele esteja dentro da membresia da igreja. Não adianta deixar um não crente dentro da igreja. E quando eu falo não crente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tu não sabes e tu não conheces o coração da pessoa. Graças ao bom Deus, Ele não nos ordenou, nem nos deu capacidade de conhecer o coração uns dos outros. Eu tenho dificuldade com o meu próprio coração. Eu não vou querer dominar, ou saber, ou conhecer o coração de outra pessoa. O que nós fazemos quando disciplinamos alguém é que nós vemos a declaração, a confissão de fé da pessoa. Ela confessa Cristo como está nas Escrituras. E aí olhamos para a vida dela. Se a vida dessa pessoa estiver assim, está tudo bem. Se a vida dessa pessoa estiver assim, já ficou diferente da confissão de fé. Então nós tentamos ajudar a voltar, entendes? Mas às vezes a pessoa não quer. Então não estamos a falar do coração da pessoa. Deus conhece o coração da pessoa, mas nos foi ordenado disciplinar para que algum perdido que esteja na igreja não pense que é salvo. Já pensaste alguém chegar diante do Senhor no último dia? Não, eu fui membro da igreja do pastor Maurício. Hã? Não é o pastor Maurício que morreu na cruz? Não é o apóstolo Paulo que morreu na cruz? Ficamos com o coração partido, mas há situações em que nada podemos fazer. Outra coisa é que quando quase toda situação nós precisamos fazer o possível. Faça o que for possível. Cumpra a responsabilidade. Meus irmãos, essa é a grande solução maravilhosa para o dilema entre soberania divina e responsabilidade humana. Não, eu não quero diminuir, eu não quero simplificar, eu não quero tornar simplista essa dificuldade. No dia a dia, com nossos pensamentos, com nossos desejos, com nossas emoções, essas coisas se complicam. Ouvi o falecido pastor, já está com o Senhor, Russell Shedd, uma vez, contar que uma senhora chegou para ele após uma pregação na igreja e perguntou para ele: Pastor Shedd, o meu marido morreu
e ele foi para o céu ou foi para o inferno? Pastor Shelley perguntou, ele era um cristão? Ele confessava a Cristo? Não, ele nunca confessou a Cristo. Que pergunta difícil, não é? Você não chega para uma pessoa e diz, sinto muito, mas vai queimar para o resto da eternidade. Eu estou usando a figura medieval de céu, tá? Não pensa que é isso. É pior do que isso. Se o inferno fosse apenas ficar num caldeirão a ser preparado como comida pelos demônios, seria muito melhor do que o inferno é. Lembra do que foi dito aqui? Só há duas maneiras de resolver o pecado. Ou na cruz de Cristo, ou o resto da eternidade. Sim, tu podes pagar teu pecado, sabia disso? A Bíblia diz que tu podes pagar o pecado. Pode, sim. Vais para o inferno e fica lá. Quando terminar de pagar, pode sair. Só que tu vais levar a eternidade lá. Pensa bem. É melhor confiar em Cristo. Então aquela senhora, quando soube disso, disse, eu não quero então ir para o céu. Eu quero ir para onde está o meu marido. Pensa no conflito daquela mulher. Ela realmente não tem ideia do que é a perdição eterna, ela não tem ideia de quem é o Salvador, ela não tem ideia do Evangelho de facto. Então não estou a simplificar a situação, mas irmãos, a solução está aí. Cumpre a tua responsabilidade. Faz o que deves fazer. Obedece ao Senhor. O resto é com Ele. Pregamos o Evangelho. O Senhor salva quando quer salvar. Aconselhamos, o Senhor endireita, o Senhor corrige conforme a sua vontade. O que tu não podes fazer é desobedecer a palavra de Deus e depois tu queres colocar a culpa em Deus. Foi o Senhor que não me abençoou. Eu tentei, mas o Senhor queria outra coisa. Quem pode resistir à vontade de Deus? Lembram do argumento de Paulo no capítulo 9 de Romanos? Senhor, por que me fizeste assim? Deus é o oleiro, nós somos a obra sem alça. Ponto. Nos curvemos diante disso. Vamos ver que nisso há alegria, nisso há segurança. A doutrina da soberania de Deus, assim como a doutrina da eleição incondicional, não nos foi dada para perder tempo em discussões a respeito de detalhes que a Bíblia não dá. Quando a Bíblia quer dar detalhes, o faz por uma razão e dá muitos detalhes, como nesse capítulo 27, com todos esses detalhes. Se não leste, lê depois. Mas sobre coisas que a Bíblia não fala, ou não fala com certa clareza, rendamo-nos a Deus, confiemos nele. O nosso Senhor é um leão poderoso, não é domesticável, mas é bom. Ele é bom. Se tu tiras a soberania, tu não vais querer esse Deus. Eu não quero um Deus que não é soberano. Um Deus que não é soberano, nada pode fazer por mim. Se ele não for absolutamente soberano. Os governantes deste mundo são chamados de soberanos, mas eles não têm soberania absoluta. Um momento, um aneurisma no cérebro os derruba. Um ataque no coração e caem. Um outro homem mais forte, mais poderoso vem e acaba com aquele reinado. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus é plenamente soberano. Por isso você ora, por isso você pede a Ele, porque quando Ele quer, nada pode deter. Já se dizia lá o profeta Isaías, operando eu, quem impedirá? Nós não queremos um Deus que não seja realmente soberano, mesmo que eu não consiga compreender cada detalhe da soberania. Olha como Jó respondeu a Deus. Primeiro vamos ver, capítulo 42. Jó diz que não sabia nada de Deus. Senhor, agora eu sei que não sei nada. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios pode ser impedido. Portanto, ensina-me e eu vou aprender. Peraí, para o filme, para. Eu sempre paro. Para o filme, volta lá. Peraí. Esse é Jó. Jó é aquele de quem tudo foi tirado. E Deus controlou tudo isso. Deus deu permissão a Satanás para isso.
E Satanás agiu não porque era obediente ao Senhor, mas porque Satanás é maligno, porque Satanás gosta de humilhar a criação, que é a imagem e semelhança de Deus. Aí Satanás vai lá e atiça os sabeus. Os sabeus eram um povo cruel, um povo ruim. Esse povo vai lá e cumpre a vontade de Deus. Não porque são obedientes a Deus, não porque estão interessados na glória de Deus, mas porque são maus. Estão prontos a fazer o mal. Matam praticamente toda a família de Jó. Roubam tudo de Jó. E fica somente a mulher de Jó ao lado dele. E a mulher dele, o que ela fala para ele? Tu ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Meu irmão, pensa bem antes de culpar aquela mulher. Pensa bem o que tu farias na situação. Nós olhamos para ela, Deus não podia ter levado também essa mulher logo? Para não estar a perturbar o marido? Mas pensa bem, ela perdeu tudo, todos os filhos, de um momento para o outro, e o seu marido estaria a morrer vivo, como um zumbi. Não sei se aqui significa a mesma coisa que significa lá. Ali um morto-vivo. Ela olha aquilo, ela está desesperada. Mas Jó responde a ela com sinceridade. Como fala a louca, falas tu. Receberíamos o bem de Deus, não receberíamos também a tragédia, a dor? O Senhor deu. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém me disse que quando Jó falou isso, Deus pegou Satanás pelo colarinho. Eu não sabia que Satanás usava camisa, mas enfim. Deus pegou Satanás pelo colarinho e disse: tu estás a ver, esta criatura é muito inferior a ti, tu tens mais poder, e no entanto, com tudo que fizeste, ele continua fiel. E aí diz aquela pessoa que Deus pegou Satanás e fez assim. Isso não está na Bíblia. Não vá sair daqui e dizer, pastor Maurício, lá do Brasil, ensinou que Satanás usa camisa. Mas que glória para o nome de Deus, quando um ser como nós somos barro. Nós somos barro. E quando um ser como esse diz, bendito seja o nome do Senhor, mesmo quando a aflição vem, e Jó não tinha entendimento de porquê, ele não sabia porquê. E aí quando chega no capítulo 42, esse homem, uau, que homem de fé, que homem, né? Íntegro diante de Deus, e ainda tem mais. O próprio Deus disse para Satanás no início do livro: tem visto o meu servo Jó? Ninguém há na terra igual a ele, justo diante de mim. Esse homem, quando chega no capítulo 42, ele diz: eu achava que te conhecia, mas eu te conhecia apenas de ouvir falar, agora te veem os meus olhos. Isso é uma expressão para dizer, agora eu estou começando a conhecer o Senhor. Peraí, mas de novo, esse homem que sofreu e que permaneceu fiel, ele chega como qualquer ser humano, qualquer homem, qualquer mulher, que realmente conheça a Deus cada vez mais e cresça em santidade, chega, quanto mais santo fica, mais consciente fica das próprias limitações. Estou falando alguma coisa que você não ouviu aqui essa semana? Você já ouviu isso aqui? Viu? Eu não falei que a mensagem era fiel à Bíblia? Não estou desviando dos demais pregadores, é exatamente isso. Quanto mais tu chegas perto de Deus, mais tu abaixas a cabeça, mais os teus joelhos vão para o chão, mais tu dizes, Senhor, eu não posso, só tu podes. Façamos o que é possível. Mais uma lição. A vontade de Deus e a soberania de Deus nunca, nunca, nunca anulam a responsabilidade humana. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade continuam ali. Parece aquela parábola dos talentos, não é? Lembra da parábola dos talentos? O Senhor chamou seus servos, deu 1, 2, 5. Vão lá, trabalhem. Um voltou com mais 5, outro voltou com mais 2, o outro tinha escondido, não é? Você sabe do que aquilo está falando? Aquilo não tem nada a ver com talento. No Brasil, eu ouvi tantas mensagens sobre talento como sendo capacidade, né?
Olha, tu devias servir mais à igreja se tens um talento, senão tu vais perder o talento que tens. Agora é músico, vai deixar de ser músico. Né? Tens uma boa oratória, não vai saber falar mais. Não tem nada a ver com isso. Aquele homem que escondeu o talento, ele não amava o seu Senhor. Ele não amava o seu Senhor. Ele não confiava no seu Senhor. Se o Senhor me deu um talento, é com isso que eu tenho que trabalhar. Ponto. Mas ele achou que, bom, o Senhor deve ter se enganado, ele me deu um, eu acho que não preciso fazer isso, não vai ser uma perda tão grande se eu não fizer nada. Né? Não. A soberania de Deus e a vontade de Deus nunca anulam a nossa responsabilidade. Cumpre a responsabilidade. Cumpre a responsabilidade. Deus não nos dá um GPS. Deus não disse para Paulo, tu vais a Roma, vai acontecer um naufrágio, mas pode deixar que vai dar tudo certo no final. Deus não falou isso com Paulo. Deus disse, tu vais a Roma. Depois, o Senhor envia um mensageiro para ele. Esse anjo aparece para Paulo e diz, olha, é imperativo, porque assim ordenou o Senhor, que tu compareças diante de César. E Deus ainda te deu todos quantos estão no navio. Olha só. Agora Paulo parece ser o capitão do navio. E ele diz isso para as pessoas no texto que nós lemos, não é? O anjo do Senhor apareceu, aí pronto, acabou, a gente perde o texto. Meus irmãos, que tragédia. Tem certos textos bíblicos que a gente perde o texto logo com uma palavra, não é? É sim, você vai ver. Paulo fala sobre o batismo pelos mortos, em 1 Coríntios, né? Eu esqueço tudo que Paulo está ensinando sobre ressurreição para ficar lá com batismo pelo morto. O que é isso? Batismo pelo morto, batismo pelo morto, batismo pelo morto. Quando aparece anjo ou demônio numa passagem, pronto, a gente esquece tudo que a passagem está dizendo e fica ali, olha, apareceu um demônio, olha, apareceu um anjo, e agora? Não é? Não é assim? A gente fica logo com a visão perturbada. Paulo diz que o anjo apareceu para ele e dizendo, o anjo veio trazer a palavra de Deus. O anjo é só um mensageiro. O que importa é a palavra de Deus. Deus te deu todos esses no navio, ninguém vai aparecer e tu vais a Roma. Ponto. Deus não deu o GPS para Paulo. Sabe? Aquele que diz para a gente todo o caminho. Não. Paulo não sabe exatamente o que vai acontecer. Paulo não sabe como ele vai sobreviver quando ele vê o navio todo se despedaçando. O capitão disse, olha, quem souber nadar, nada, quem não souber se agarra em alguma coisa. Paulo não ficou lá, bom, vou esperar que certamente um anjo vai vir me carregar para a praia. Cadê o anjo? Não, será que não vem um anjo? O Senhor disse que eu vou sobreviver também. Então eu não vou me afogar? Não, se Paulo sabia nadar, ele nadou. Se Paulo tivesse se agarrado num pedaço de madeira, ele se agarrou num pedaço de madeira para chegar até a praia. Nós não sabemos tudo o que Deus vai fazer. Mas sabemos uma coisa, aqueles homens estavam desesperados, confusos, porque desespero e confusão é o que resta a quem não confia na soberania de Deus. Se não confias na soberania de Deus, o que resta é desespero e confusão. Eu encerro, irmãos, então, com umas poucas lições, na verdade, que eu quero falar com os irmãos aqui. 3 coisas só. Primeiro, a soberania de Deus produz genuína humildade. Se tu não confessas Deus como soberano na criação e na salvação, se tu achas que na salvação nós temos alguma parte, irmão, nós somos ossos secos na salvação. Ossos secos. É isso. Sabe o que é osso seco? Eles costumavam usar uma figura, quando eu entrei na igreja, que era assim, olha, nós estamos lá no fundo do poço, é preciso que Jesus desça, né, lance uma corda para que o pecador suba pela... Não. O pecador, você pode colocar um elevador panorâmico e ele vai continuar morto porque ele é osso seco. Quando tu pregas o evangelho, tu pregas a ossos secos. Só Deus pode dar vida. Se não cremos nisso, não experimentamos verdadeira humilhação diante de Deus. O meu ministério não vai ser glorioso com muitas pessoas se convertendo. Não, é Deus quem decide. Cabe a mim a responsabilidade de ser fiel na pregação e deixar os resultados com Deus. Segundo, segurança. Como eu disse, você não quer um Deus que seja um fracote.
Você não quer um Deus que não seja absolutamente soberano. Quando eu me ajoelho diante do meu Deus, quando oramos aqui, nós estamos diante do trono do universo. E quando oramos, Ele o fará se for da sua vontade, não fará se não for da sua vontade. É sempre certo você orar por aqueles que precisam de salvação. Deus não nos mandou orar por uns e por outros, não. Nós oramos, o Senhor salvará aqueles que Ele quer salvar. A nós cumpre orar, a nós cumpre obedecer, a nós cumpre pregar com fidelidade. Finalmente, adoração. Irmãos, que maravilha é quando a adoração é fruto de uma confissão de Deus como soberano. Eu termino com uma ilustração da Bíblia para esse último ponto. Dentre os muitos episódios de desobediência do povo de Israel no deserto, há aquele em que Deus, para corrigir o povo, mandou serpentes ardentes. Lembram? Serpentes que morderam o povo, pessoas começaram a morrer. Aí, como nós faríamos também, começamos, Senhor, dá uma segunda chance. Senhor, perdoa, eu vou me endireitar, eu vou fazer as coisas certas. E Deus é misericordioso, Deus é bondoso com o seu povo, então Deus chamou Moisés. E Deus não disse para Moisés, Moisés, levanta a mão, faça uma oração e todos serão curados. Foi assim? Não. O que ele fez? Moisés, pega uma haste, faz uma serpente de bronze. Senhor, é uma imagem. Moisés, eu não te perguntei o que eu devo fazer. Você faz o que eu estou falando para fazer. E aí põe, sai, levanta e diz assim, quem olhar para essa serpente de bronze será curado. Então Moisés obedece, pega aquilo e sai pelo meio do arraial israelense. Quem olhar para essa serpente, diz assim diz o Senhor, será curado. E eu sempre imagino, novamente, isso é o pastor Maurício imaginando dentro do texto, sem abusar do texto, você vai ver que é isso. Eu sempre imagino dois hebreus ali, os dois foram mordidos por aquelas serpentes. E aí vem Moisés, e eles ouvem a pregação, e um diz pro outro assim, escuta, tu achas que isso aí vai curar mesmo? Ué, Moisés está falando que Deus mandou a gente olhar. Rapaz, essa serpente do deserto, quando ela morde, já era. Acabou. Como é que esse pedaço de metal lá vai curar alguma coisa? E eu imagino aquela outra pessoa respondendo, eu não sei, mas Deus mandou olhar, eu vou olhar. Um é curado, o outro morre. Isso é diferente do evangelho que pregamos? Não foi à toa que Jesus, em João capítulo 3, disse assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Não foi isso? Irmão, como disse um rei em Israel, em nós não há força nem sabedoria, mas os nossos olhos estão postos em ti. Não perguntemos por quê. Perguntemos o que, Senhor? Como, Senhor? E adoremos aquele que é soberano, plenamente soberano. Curve o seu coração diante dele. Desista de qualquer ideia que seja sua. Confie na palavra dele que nunca falha. O último verso do capítulo 27, o verso 44, diz, e foi assim que todos chegaram salvos à praia. Deus falou que todos iam sobreviver, que só o navio se perderia. Foi assim, pronto. Se tivesse essa informação, os bárbaros entenderiam o que aconteceu com Paulo. Você tem a informação, você tem a boa palavra, confie nessa palavra, renda-se ao Senhor, não pergunte por quê, pergunte o que o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que eu faça, e o Senhor nos abençoará, amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Eu e os meus irmãos e irmãs aqui presentes, dependemos de ti, Senhor. Sem ti não fazemos nada, sem ti estamos cegos, sem ti estamos perdidos, sem ti estamos num mar revolto. Não queremos pedir que o Senhor acalme a tempestade. Não é isso que nos interessa, Senhor. A tempestade pode continuar desde que Jesus esteja conosco. Isso que nós queremos. Ajuda-nos a não tirar os olhos de Jesus. Porque com ele, sendo o mar calmo, sendo o mar bravo, não faz a menor diferença. A tua vontade será cumprida na nossa vida. E nós chegaremos ao porto seguro, nós chegaremos aonde o Senhor nos quer. Que seja assim com cada um desses irmãos e irmãs aqui, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.